Matéria primeiros socorros. Por que primeiros socorros? Simplesmente porque é fundamental nós termos noções de primeiros socorros, né? Em qualquer lugar, em casa, na aula de educação física, principalmente, que ocorre muitos acidentes, né? Então, onde ocorre acidente, casa, fora de casa, se nós tivermos algumas noções de primeiros socorros, eu acho que vai dar para dar uma força, uma ajuda a quem precisar. Né? O que trata-se de primeiros socorros? Primeiros socorros, são procedimentos que o indivíduo vai se utilizar para que restabeleça o indivíduo que tenha acontecido algo com ele, né? Ou seja, o indivíduo vai tentar estabilizar os sinais vitais, como frequência cardíaca, pressão arterial, respiração, né, e temperatura. São os 4 sinais vitais. Lembrando o seguinte, que não adianta o indivíduo não ter noção do que é primeiro socorro, do que são os procedimentos e tentar fazer qualquer coisa, porque simplesmente vai agravar a situação do indivíduo, né, que está precisando ali de ajuda, né? Mas o principal é que a gente tem que ter atitude. Qual atitude? Principalmente ligar para uma instância superior, como de ajuda bombeiro, o SAMU, a Polícia Militar, Civil, Polícia Rodoviária Federal, dependendo da localidade que você estiver, né? Você vai ligar para dessa instituição, né? E por que a gente fala isso, que você tem que ligar e fazer alguma coisa? Por quê? Omissão de socorro é crime, né? E está previsto por lei uma pena de detenção de 6 meses a até mesmo uma multa. Por que isso? O indivíduo tem que fazer algo pelo próximo, né? Detalhe, se o indivíduo aprendeu alguns procedimentos, legal. Se ele não aprendeu, é ligar e ajudar o indivíduo, porque isso não pode agravar, ok? E outra coisa, você ligando, o próprio bombeiro, eles vão te dar noções, eles vão instruir você do que você deve fazer, tá ok? E a gente vai aprender algumas coisinhas. Primeira coisa, estado de choque. O estado de choque ele pode ser provocado por um afogamento, queimadura, choque elétrico, hemorragia, uma pancada, um susto, né? Qualquer tipo de trauma pode levar o indivíduo ao estado de choque. E o que é o estado de choque? O estado de choque é uma situação que o organismo do indivíduo ele para de funcionar adequadamente, né? Ele não funciona da forma que tem que fazer. O coração deixa de bater corretamente, a respiração deixa de ser exercida. Então, esse indivíduo, se ele não for controlado, essa situação de estado de choque, pode levar esse indivíduo à morte, tá? Como podemos identificar um estado de choque? Principalmente pelos aspectos vitais desse indivíduo, né? A gente pode observar a cianose. Cianose, se o indivíduo está com o rosto, com a pele arroxeada. Isso acontece muito quando o indivíduo está asfixiado, ele está engasgado, está faltando ar, ele já vai ficando logo roxo. Queda na pressão, pressão baixa, hipotensão, sudorese, o cara está suando demasiadamente, ele está gelado e está suando. Queda na temperatura, nós podemos dizer que é a hipotermia, né? Então, a queda da temperatura, a hipotermia, baixa na frequência cardíaca e dificuldade de respiração. E nós temos duas formas de observar isso. Tem a forma objetiva e a subjetiva. Objetiva é o que você pode observar externamente. Depois de um trauma, o cara tem uma hemorragia externa e tá sangrando pra caramba. Ele tá vendo que tá tendo sangue ali. Então ele pode estar em estado de choque por causa daquele sangramento. E a hemorragia interna? A hemorragia interna, a gente vai observar através do que o cara vai falar. Dor aguda,
a roxidão no rosto, a sudorese, a perda de temperatura, a frequência cardíaca baixa e fraca, a pressão também tendo queda, né? Na hemorragia interna, normalmente o coração ele vai bater um pouco mais rápido e o fluxo ele vai ser muito fraco. Então é rápido e fraco, né? Subjetivo, como eu falei, são suspeitas que o indivíduo ele tem do que está acontecendo e vai ser orientado através daquele cara que está falando. Ah, eu estou sentindo dor, ai que dor, ok? Sim, olha só, como eu sempre falo, né, o adolescente ele é muito influenciável. E aí, nós temos aí uma galera que quer ficar com aquele corpo da moda, fazendo dieta, né, às vezes fica sem comer totalmente, né, e aí esse indivíduo ele começa a passar mal. Primeiro sintoma de hipoglicemia, que é a baixa de glicose, é uma queda na pressão arterial também. Então ele vai sofrer de hipoglicemia e hipotensão, levando a ele ter uma perda súbita da sua consciência e vai causar um apagão. O cara vai desabar, porque vai faltar oxigênio no cérebro. Quando isso acontece, o cara apaga. Qual é o procedimento? O procedimento é colocar esse indivíduo numa posição Trendelenburg. Como que é essa posição? Em uma superfície rígida, o cara vai estar em decúbito dorsal, deitado no chão, e elevar as suas duas pernas. Por quê? Isso aqui vai fazer com que tenha um retorno venoso e, pela gravidade, a gente conseguir levar mais sangue ao cérebro. Levando sangue ao cérebro, ele vai ter uma oxigenação e esse indivíduo ele vai melhorar. O problema desse desmaio são as quedas, ok? Gente, convulsão. Convulsão não é sinal que o indivíduo ele tenha problema mental, não, tá? A convulsão ela pode ser gerada por dois fatores, né? Febre alta, muito alta, ele pode convulsionar, altas temperaturas, e quando ele tem a síndrome de epilepsia. A epilepsia é uma desordem nos ciclos de estímulos nervosos que acontecem, ondas nervosas que acontecem no cérebro. Quando elas ficam descontroladas, muito altas, ele tem como característica essa manifestação, que é uma convulsão. A convulsão vai ser uma descarga energética no cérebro, né, de vários impulsos nervosos ao mesmo tempo, e o cara vai... ele pode acontecer duas coisas: ele ter apagão, ficar slow motion, ou depois desse slow motion, ele ter essa contração muscular involuntária de todos os agrupamentos musculares, né? Vai ficar se debatendo, ele vai cair, vai se debater, totalmente contraído, né? Baba, né? Saliva, salivação demasiada, muita quantidade de saliva, né? Vai ser exagerada a produção de saliva, porque ele não vai ter controle muscular. E aí, ele simplesmente, ele vai ter aquela quantidade de baba. Ah, professor, isso pega. Não, não é uma doença que pega. Não é transmissível, porque é uma doença neural, tá? É do sistema nervoso central. Beleza. Quais são os procedimentos? Primeiro, né, você vai afastar todos os móveis, tudo o que ele possa machucá-lo. Deixar ele na superfície rígida, né? De maneira alguma tentar abrir a boca para desobstruir a traqueia desse cara. Por quê? Ah, professor, ele enrolou a língua. Não, ele não enrola a língua. A língua é um músculo. Ele simplesmente tem uma contração involuntária dessa língua, ela volta, vai para dentro assim, empurrar. Puxa, pode asfixiar, sim, tá? Mas até agora o problema maior é a queda e ele vai ter com a cabeça no chão, tá? E qual é o segundo problema? Ele se engasgar com a saliva. Então, primeira coisa que você vai fazer, você afastou os objetos, você pegou esse indivíduo,
coloca ele de lado, o seu rosto deve também, ó, olha a posição, de lado. Por quê? Porque simplesmente essa saliva ele vai sair e não vai voltar para que ele engasgue. Porque ele poderia ter um óbito engasgando. Colocou, posicionou. E aqui a figura ela ficou sozinha, mas você pode ficar do lado dela ajudando, apoiando a cabeça principalmente. Se tiver um travesseiro fino também, pode se colocar na cabeça e você ter um apoio somente na cabeça, para que ela continue de lado. Beleza? Né? Ah, voltando aqui. Ah, professor, acabou. Você vai ficar na observação. Claro que alguém já ligou para o SAMU ou para o bombeiro, né? Porque normalmente essa pessoa vai voltar e vai esquecer de tudo que aconteceu. Não vai lembrar, né? Não vai lembrar do que aconteceu. E aí, o que acontece? Ela vai voltar. Você tem que ficar observando os sinais vitais. Se ela está ficando arroxeada, se ela está sem respirar, se a frequência... Se tiver tudo normal, vai passar. Gente, engasgo. Engasgo é um caso sério, porque às vezes com um grão de feijão o cara se engasga. Na minha época, a galera se engasgava muito com a tal bala soft, que descia assim, ó. É uma coisa absurda. Mas ninguém morria, somos sobreviventes, né? Então, como o indivíduo ele vai identificar um cara engasgado? É fácil. O cara vai se bater, vai faltar ar, ele vai começar a ficar roxeado. E qual é o procedimento? É a manobra de Heimlich, né? Por trás do cara, da pessoa. Vem cá, minha filha. Você coloca a mão aqui assim, essa mão vai ficar sobre a outra, isso aqui vai ficar abaixo do externo, ó. E vai puxar de baixo para cima, aqui ó, puxa de baixo para cima. E aí o cara, o que tiver agarrado vai expelir. Pode puxar 1, 2, 3, até expelir. Ok? Beleza. Em criança, traz o bebezinho. Em criança, né? Você vai apoiar o bebê no antebraço, né? Só que aqui ela fala assim. A batida, né? Botou aqui, apoiou. A batida é assim, ó. De baixo para cima, ó. Apoiou no antebraço e ó, até ele voltar, né? Então, primeira coisa é que deve ter cuidado, a força que vai fazer, porque é um bebezinho, né? Então tem que ter um controle nessa força. Apoiou no antebraço e deu as 5 batidinhas. Vai batendo até que ele consiga voltar a respirar. Voltar a respirar. Ok. Agora a gente tem uma situação que é muito complicada, né? A parada cardiorrespiratória. Como que o indivíduo ele vai observar? O cara ele vai ficar roxeado, ele não vai respirar e ele não vai ter batimentos cardíacos. Não vai. E aí, como que a gente deve executar? Esse indivíduo ele vai ter que estar numa superfície rígida, tá? A gente tem uma variação de adulto para criança até latente, né? De latente, criança e adulto. Tem uma diferenciação. Como eu falei, na questão da força. Vamos lá, vai lá. Então ele está numa superfície plana, rígida, tá? Em decúbito dorsal, que é as costas no chão. Esse indivíduo, ele vai fazer o quê? Vai pegar uma mão sobre a outra no adulto, uma mão sobre a outra. Quando fala do processo tifoide, a gente identifica por aquele ossinho que a gente tem aqui do externo.
Então vai ser desse externo para o lado esquerdo, tá? Com os braços estendidos, e vai fazer uma força para que desça 5 centímetros. 5 centímetros. Quando forçar, né? Forçando, detalhe, tem que ser feita em torno de 100 compressões por minuto. E vai trocando as pessoas, um vai ajudando o outro, né? Ah, professor, precisa de respiração boca a boca? Não, porque o oxigênio que está no pulmão dele e na corrente sanguínea vai sendo utilizado, a não ser se ficar um período muito grande. Aí o cara vai começar a aplicar a respiração cardíaca. Aí nós vamos fazer 30 movimentos para 2 respirações, tá? Em criança, utiliza os 2 dedos na mesma posição, do processo tifoidal e do externo para o lado esquerdo, também sem batimentos. E para a criança, uma única mão. Por quê? O procedimento, ele tem que ter cuidado com a força, porque pode, quebrar todas as costelas do indivíduo, né? Então, por isso que tem que dosar a força. Lembrando, se for em caso de precisar de respiração, 2 respirações com 30 compressões cardíacas. E isso direto até ele voltar. Voltou, não faz mais massagem, porque senão pode dar uma arritmia cardíaca, tá? Então, hemorragia, ela pode, o que acontece com a hemorragia? A hemorragia é a perda sanguínea da estrutura, das estruturas, veias, artérias, vasos do nosso corpo. Então, o sangue sai do interior dessa estrutura e se extravasa. Ele pode acontecer externamente ou internamente, né? Então, nós temos a hemorragia interna e a hemorragia externa. E nós temos 4 classificações para essa hemorragia, né? Maria Clara, bota isso aqui para mim. Vou botar lá que vai acabar a bateria. E aí, nós temos 4 classes. Uma, a fraca, né, que é em torno de 15% de volemia. Volemia significa perda de sangue. Classe leve. E detalhe, aqui você vai estar assintomático, não vai sentir nada. É claro que controlando, né? Classe 2 é leve, de 15 a 30, taquicardíaca, né? Vai ter a questão do coração, vai estar diferente, a batida, a questão da falta de ar, a pressão vai estar leve, já vai dar uma ansiedade. A classe 3, né, de 30 a 40% de volemia e com os sintomas agravando, sendo que agora o indivíduo ele já apresenta uma confusão mental, né? E a última classe, 4, que é a maciça, né? Ele perde acima de 40%. Nessa situação, o indivíduo ele já está pálido, ele já está com a pele fria, né? E ele pode, nesse momento, em 4 minutos, ir a óbito, né? Então, essa é uma gravidade que mata o indivíduo muito rápido. Para isso, a gente pode fazer determinados procedimentos. Né? Com hemorragia simples, pequena, a gente pode fazer compressão tópica ou digital. A compressão tópica ou digital, você pode usar de um dedo a 4 dedos ou até a mão. Ou, como diz, a compressão tópica com um pedaço de pano também. Rola um pedaço de pano, limpo e bloqueia a saída de sangue, tá? Até coagular.
né? Porque quem são os agentes que fazem a coagulação? As plaquetas. Então, a parte do sangue, a plaqueta, ela vai acelerar o processo de coagulação, tá bom? Garroteamento. Garroteamento é um procedimento aonde temos quando nós temos uma hemorragia de um grau maior, tipo 3 e 4, tá? Até mesmo uma amputação, né? O que é o garroteamento? Um pedaço de pano, até o cinto também. Não pode utilizar nada fino, porque senão pode cortar a pele. Acima do ferimento, vai rodar, né? E vai amarrar. E, meu amigo, direto para o hospital, né? A gente tem um caso aí, né, de um indivíduo que ele estava casando, botou uma taça no bolso, pum, caiu brincando e morreu. Por quê? A femoral dele foi cortada e ninguém, nem quando viu já era tarde. Então poderia ter feito um garroteamento com um cinto para tentar segurar até chegar no hospital. O que está acontecendo muito também são essas linhas de cafifa. O cara passa de moto, ó, cortou a carótida. Meu amigo, a pressão é tão alta em um corte, uma artéria. A artéria, ele vai ter um sangue vermelho, vivo, né? E detalhe, ele vai ejetar de acordo com o coração batendo, em jatos. Se o corte for em uma veia, é menos problemático, mas é um sangue contínuo, né? Vermelho escuro. Essa é a diferença da artéria e da veia. Então esse indivíduo ele pode ir a óbito até 4 minutos, tá? Hemorragia. Quando está muito calor, o cara está correndo, jogando futebol, o cara de repente saiu o sangue no nariz. Simplesmente, posição, tapou o nariz, levantou a cabeça e botou um gelinho na testa. Ah, professor, criança. Criança, o ideal é que deixa ela com a cabeça normal, tá? E fecha o narizinho, tá? Muitas das vezes dela ir limpando só o nariz, porque ela pode se engasgar, tá bom? Pequenininha não deve nem fechar nariz, não fecha. Deixa o sangue sair e bota gelinho. Aí, hemorragia por pancada na cabeça. Quando é por pancada, se for local, mesma coisa, procedimento tapar e gelo. Se for uma pancada na cabeça, sangrar, não feche nada, não deixe o sangue sair, coloca um capacete de gelo na cabeça e hospital. Ah, professor, se o ouvido estiver sangrando também, a otorragia, né? A otorragia, simplesmente vai pegar capacete de gelo e hospital. Lembrando que no adulto, né, tem que saber se o indivíduo ele tem hipertensão. Se ele tiver hipertensão, se ele tiver sangramento nasal, tiver dor de cabeça e depois sangramento nasal, não feche, deixe o sangue sair, porque com certeza estourou algum vaso no cérebro desse indivíduo. Então não deve bloquear, deixa sair e hospital. A gente vai aqui, ó, para queimadura, né? É muito comum em casa o indivíduo. O que é queimadura? Queimadura é uma lesão causada por altas temperaturas, baixas temperaturas, produtos químicos, tá? E ela pode ser a nível de 3 graus. Na verdade, hoje em dia já fala em 5, né? 5 porque a última é a carbonização total. Eu vou falar em 3 graus, tá? Que é a primeira de primeiro grau, que o indivíduo ele vai, vou até adiantar aqui, ó. A primeira, o indivíduo ele vai ficar com a pele avermelhada, ele vai ter ardência, incômodo e às vezes um pouquinho de inchaço. Segundo grau, ele já vai ter bolhas, né? Descolando a pele. Essa é de segundo grau. Terceiro grau já pega uma parte mais interna, que pode chegar ao músculo, vai pegar, já que pegou a gordura, pegou gordura e músculo, não chegou nos ossos, nem no pulmão, porque chega nos órgãos e até mesmo no osso, né? E aí é terceiro grau. Ah, professor, a queimadura mata?
Gente, essas queimaduras, normalmente, essas daqui, não vão matar. Não vão matar. O que pode matar? O que pode matar é o choque séptico. O que é choque séptico? O choque séptico é a invasão de bactéria que vai entrar nesse organismo. E se tiver uma invasão de bactéria, chegar à corrente sanguínea, né, ele vai simplesmente ter um quadro infeccioso que muitas das vezes não tem como voltar atrás, né? Então o que vai matar é o choque séptico, a invasão de bactérias. E aí termina essa aula. Valeu!